É possível alterar a realidade através da linguagem? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O livro 1984, de George Orwell, tem sido muito comentado nas últimas décadas, muito mais do que jamais foi na época da Guerra Fria e da ameaça comunista. Um dos aspectos mais interessantes expostos nele não é o abuso e o assédio praticados fisicamente, mas o uso feito de ferramentas de linguagem para manipular a realidade. O autor, como socialista que era, soube captar muito bem o emprego de ferramentas de manipulação de linguagem pelos teóricos do socialismo, que sequestravam a realidade de cada contexto na qual empregavam palavras que passavam a soar como mantras com um novo e misterioso significado, onde só os adeptos fiéis poderiam entender. Longe de ser um recurso narrativo inserido na sua história, Orwell sabia que esse recurso era uma das principais ferramentas dos regimes comunistas vigentes na época em que escreveu. Contudo, essa não é uma ferramenta útil aos socialistas apenas quando chegam ao poder. Ela é efetiva e ainda está em uso nos dias de hoje, sendo praticada à luz do dia nas diversas narrativas soltas hoje pelo mundo, para seduzir e encantar pessoas impressionáveis com o poder de palavras mágicas, e que aproximam os incautos da teia da ideologia socializante. Os revolucionários deixaram para trás as revoluções e passaram a usar seus canhões contra o senso comum para moldar as futuras gerações. Hayek, no clássico Os Erros Fatais do Socialismo, descreve como a nova língua insinuou-se no vocabulário ocidental sorrateiramente a partir de termos como a palavra social, que passou a ser usada como complemento preferencial a substantivos que antes possuíam significação própria, sendo agora melhoradas por um adjetivo. Social passou a evocar um imperativo moral, um objetivo concreto ainda que ninguém saiba definir seus limites e aplicação. Hayek identifica uma tendência a considerá-la um substituto moderno para a religião, uma palavra equivalente à caridade muito usada no meio religioso. Se a sabedoria, diz ele, com frequência está oculta no sentido das palavras, o mesmo ocorre com o erro. E faz referência também ao termo palavra doninha. A doninha é capaz de esvaziar o conteúdo de um ovo, deixando-o aparentemente intacto. Assim, palavras como justiça social e social-democracia só servem para desvirtuar o sentido real dessas palavras, enquanto descrevem algo sem sentido. O filósofo conservador inglês Roger Scruton descreveu detalhadamente o uso dessas ferramentas no excelente livro Tolos, Fraudes e Militantes, onde disseca o seu uso sistemático pelos pensadores que sucederam à escola marxista pós-guerra na Europa. Segundo ele, o objetivo principal da nova língua praticada por esses pensadores é substituir o objetivo primário da linguagem, que é descrever a realidade, por outro, exercer poder sobre ela. Muito útil para seus planos é uma nova ciência, a filosofia analítica, que prega o intuito de tornar a linguagem mais lógica, aproximando-a da matemática. A filosofia analítica disseca a linguagem para adequá-la ao positivismo lógico e científico de nossa época, e tem sido dominante nos departamentos acadêmicos das principais universidades. Scruton descreve como os novos teóricos do marxismo do século XX se valeram de uma astúcia de Marx para cunhar a sua ferramenta principal nos tempos atuais, revestir sua teoria com ares científicos, pois sendo considerada ciência, não poderia ser uma mera ideologia, sendo, portanto, uma linguagem reservada aos que possuem a chave para seu conhecimento. Ou seja, os filósofos e acadêmicos são como sacerdotes de um culto com linguagem própria, restando aos adeptos glorificar seus mestres pelas pérolas de sabedoria atiradas a eles. Pérolas atiradas por pensadores como Sartre, Foucault, Deleuze, Derrida, Badiou e atualmente Zizek, responsáveis, segundo o autor inglês, por uma verdadeira máquina de nonsense, cujo objetivo não é outro senão destruir a conversão normal das pessoas e sua relação com a realidade cotidiana. Badiou, por exemplo, tentou aproximar-se ao máximo da linguagem matemática, valendo-se da criação de outro filósofo do inferno, o psicanalista Jacques Lacan, os matemas, que é a mistura de fonemas e morfemas com linguagem algorítmica. Lacan tentou explicar o matema como o expoente de uma significação absoluta. Talvez
isso não signifique nada para comuns, como eu ou você, mas deve significar alguma coisa para as pessoas que pagaram muito caro pelos cursos de Lacan em Paris nos anos 50 para ouvir outras pérolas como a realidade nunca é realmente real. Ele teria descoberto, segundo Scruton, o infinito poder da falta de sentido. Da mesma forma, Badiou, seu discípulo, seguiu seus passos e afirmou que o único grande filósofo do nosso tempo foi Mao Zedong. Isso foi ensinado em Paris para as elites intelectuais, que atuam nos meios mais influentes. Eis uma de suas pérolas. O múltiplo é inconsistente. Em outras palavras, ele inconsiste. E nada existe exceto na medida em que não existe. Se você achou que isso não poderia piorar, é porque ainda não conheceu o filósofo herdeiro dessa tradição, e atualmente o queridinho da esquerda mundial, Slavoj Žižek. Žižek, que chegou a afirmar que o problema de Hitler e Stalin era não terem sido violentos o suficiente e que devemos ver a revolução cultural de Mao Zedong como evento positivo, alargou ainda mais as portas da loucura ao afirmar coisas como o real é uma ilusão e você que o defende não existe, sendo aplaudido mundialmente por isso e convidado a dar palestras nas universidades americanas e europeias ciosas da sua sabedoria transcendental. Mas o que está por trás dessa propaganda do nada feita por esses vendedores de sacos de vento e bolinhas de veneno? Está algo igualmente misterioso e místico, e que é defendido por todos eles e que foi chamado por Badiou de procedimento genérico, onde o sujeito aceita a possibilidade do impossível e do inominável, onde as estruturas de dominância da sociedade burguesa colapsam pela lealdade ao que foi chamado de o evento e a verdade pode surgir. A verdade gnóstica, atingida pela pessoa imersa nesse procedimento, não poderia ser criticada por qualquer argumento racional, pois isso é ideologia burguesa. Assim, esses pensadores justificam o terror causado pela Revolução Francesa, pela Revolução Bolchevique e pela Revolução Cultural. Tudo o que importa não é o resultado, mas a motivação por trás deles. Como as teorias socialistas foram amplamente refutadas no terreno da lógica e dos fatos, colocaram-na fora de alcance qualquer crítica argumentativa, blindando-a com nonsense e linguagem iniciática. Os críticos não podem criticar algo que foi colocado fora do alcance de qualquer argumentação lógica. Essa estrutura religiosa do socialismo já havia sido detectada anteriormente por Nietzsche em O Crepúsculo dos Ídolos, quando ele compara o juízo final esperado pelos cristãos com a revolução que o trabalhador socialista da época também aguardava como vingança divina por sua condição. Como diria o filósofo do martelo, essa é uma moral escrava e decadente, fruto do ressentimento. Outro pensador, Mircea Eliade, estudioso das religiões, identificou as mesmas ligações da teoria socialista com as estruturas mitológicas das religiões, principalmente as judaico-cristãs, porque, segundo ele, sendo Marx filho de um rabino, apesar de declarar-se ateu, não conseguiu escapar do seu subconsciente e elaborou uma teoria política que emulava em detalhes o sentido maniqueísta e escatológico do judaísmo. A luta de classes assume o lugar do dualismo espiritual entre o bem e o mal. O proletariado possui uma função redentora e messiânica como o escolhido ou ungido. O diabo está presente na figura da burguesia. A igreja é o partido, e o juízo final seria atingido com o fim da história e o fim da sociedade de classes, correspondendo a uma idade de ouro ou reino de Deus na terra. Para Eliade, isso demonstrava o quanto o homem do nosso tempo, mesmo declarando-se arreligioso, ainda carregava consigo numerosos sinais de religiosidade e ritualismos que se manifestavam de diversas formas de maneira reprimida e recalcada. O recente documentário do escritor e ativista de direita americano Matt Walsh, What is a Woman?, mostra o quanto a linguagem pode ser afetada quando ideologias mudam os conceitos e a descrição de termos comuns. A simples pergunta, o que é uma mulher, algo que merece uma resposta simples e direta, recebeu apenas evasivas e respostas vagas de pessoas envolvidas com a ideologia de gênero. Dentre tantas entrevistas mostradas, uma das mais inquietantes mostra um professor universitário perturbado com a simples menção da palavra verdade.
A edição da linguagem também recebe tratamento especial nas redações dos jornais e na mídia em geral. O termo populismo, por exemplo, recebeu nos últimos anos um novo entendimento que passou despercebido de muitos. O termo sempre foi usado para definir o político demagogo, seja de direita ou esquerda, que se apoia em medidas que visam garantir apenas o apoio popular. Nos últimos tempos, porém, vemos seu uso sistemático ficar estritamente relacionado a políticos de direita, como Trump e Bolsonaro, que até possuem um perfil que se encaixa no termo. Mas o tratamento não é igualitário e não vemos o mesmo acontecer com políticos claramente demagogos, como Lula. Entretanto, isso que parece apenas uma questão de semântica, na verdade, guarda uma intenção. Essa intenção está em denunciar os grupos identificados com a ascensão mundial da chamada extrema-direita com uma nova investida do populismo, geralmente identificada também com o movimento fascista. Assim, o termo populismo, que antes designava políticas e políticos demagogos, não importando o espectro político, foi automaticamente ligado de maneira taxativa a grupos que supostamente ameaçam as instituições democráticas. Além disso, o termo visa demonizar a escolha pelo voto da classe média trabalhadora, chamado por eles de burguesia, que em peso rejeita as teses absurdas e irreais propostas por essa elite intelectual que deseja subverter a realidade, criando outra a partir da linguagem. O político que não se enquadra no padrão do sistema e não segue a cartilha, imediatamente é rotulado como populista. Esses teóricos do absurdo enxergam a realidade como uma luta pelo poder e desejam levar isso a todas as áreas. Foram encantados pelo fetiche da ideologia, uma ideologia que não pode ser refutada ou testada porque não pertence ao terreno do real, dos fatos. Nada pode macular a pureza de algo que não pode ser testado, um sonho, uma utopia. Tudo que importa é atacar e minar o sistema, subverter a ordem atual do mundo, perversa e má, porque é obra maligna do grande Satã capitalismo, e os escolhidos só possuem uma lealdade ao evento, que varrerá essa ordem de coisas. Que importa se o que virá depois é o vazio absoluto, o nada generalizante. Para quem a realidade sequer existe, o vazio é o prêmio final. A máquina de nonsense está solta pelo mundo vendendo seus sacos de vento e suas palavras doninha, que são na realidade bolinhas de veneno. Como o Mefistófeles de Goethe, esses pensadores afirmam com orgulho: eu sou o espírito que sempre nega e aquele que reduz algo a nada, e assim desfaz a obra da criação. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Aldo Vieira, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!